Você está no canal do Peregrino.com. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós estamos voltando à série nossa do Peregrino Responde, mas com um formato diferente, que agora a gente passa a chamar de Conversa a Dois. E vai estar aqui comigo o Rico, o Érico. Fala aí, Rico. E aí, irmão Fred, tudo bem? Como tá? Tudo bem, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus. Fala um pouquinho de você aí, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou o Érico Dias, né? Eu sou cristão de família, né? Minha mãe é cristã, meu pai. Em 2024, eu batizei e desde então estou na caminhada aqui, aprendendo muito com o irmão Fred. Conheci ele, a gente começou a trabalhar junto aqui dentro do canal do Peregrino. Entrei aqui junto com ele na parte da edição, na parte ajudando ele de tudo um pouco aqui. Ah, que E legal. Você batizou recentemente, né? recentemente, em 2024. Ah, legal. E você é casado, tem uma filha, né, Frank? Casado, uma filha linda, maravilhosa, e esposa maravilhosa, e A graças a Ana e Deus. a Helena. A Ana Júlia e a Helena, Ana Júlia, a exatamente. esposa, a Helena, a filhinha. Exatamente. Muito bom. Para quem não sabe aqui, os vídeos, né, ficaram muito melhores de um tempo para cá, graças aí ao apoio do Rico, do Érico, eu chamo ele de Rico aqui, o nosso É, friend Rico, nosso irmão Rico. E ele tem ajudado muito nos trabalhos aqui. A minha edição, ela é uma edição assim, né, de primeiro momento, às vezes só para fazer algumas correções, alguns ajustes, mas aquele filezinho, aquela coisa que deixa o vídeo diferente, esse aí é o responsável, nosso friend, nosso irmão Rico. Beleza, então, Rico, então hoje nós vamos, na verdade, responder perguntas, nós vamos dar sequência à nossa série que chamava Do Peregrino Responde. Nós fizemos 4 vídeos, o último vídeo da série foi sobre a exclusão de João Batista, que era uma pergunta feita pela irmã Maria Helena, que alguns irmãos de caráter dispensacional, né, que creem na dispensação, que fazem, que entendem diferença de reino e vida eterna, que conhecem e sabem que Deus trabalhou de forma usando a sua economia, o seu oikômenos, o seu jeito de trabalhar com os homens em dispensações, e isso tudo está correto, só que algumas dessas pessoas criam, né, não sei de onde eles exatamente tiraram essas ideias amalucadas, que João teria sido excluído do reino antes do tribunal de Cristo. Eles já tinham julgado João, expulsado João Batista do reino, e criaram ali uma teoria. E a gente fez um vídeo de mais de 1 hora refutando essa teoria e ao mesmo tempo respondendo a irmã. E agora nós vamos dar sequência à série, né, do Peregrino Responde, fazendo parte do Conversa 2, que Conversa 2 é como se fosse um selo, né? sim. Só que a gente não vai só responder uma pergunta. Né? Essas perguntas de Conversa 2 aqui podem ver, às vezes, ser perguntas, outras vezes podem ser só bate-papo nosso, né, Rico? E Sim, de sim. outros tantos que possam estar aqui com a gente. Mas hoje, em si, em suma, nós vamos responder perguntas, e a ideia é a gente começar respondendo, fazendo esses encontros aqui, e respondendo a cada encontro 5 perguntas, correto? Correto. Né, e aproveitar, né, nos próximos, né, quem quiser comentar ali, perguntas, né, assuntos, temas, né, a gente está aí para escutar e gravar em cima disso também. Isso. E também é que hoje essas perguntas, como elas vêm de WhatsApp, elas vêm também de um formulário que a gente colocou em alguns vídeos do YouTube, do Peregrino Responde, os primeiros vídeos têm esse formulário, então se você quiser também acessar esse formulário, lá tem como você fazer a pergunta, deixar seu nome e pedir anonimato ou não. Né? Aqui nesse caso, a gente não vai revelar os nomes, e se fizermos serão nomes fictícios, mas a gente dá a opção lá também da pessoa, não quero que fale meu nome. Então, nesse formulário também dá para pegar a pergunta, dá para pegar a pergunta no WhatsApp e dá para pegar a pergunta no comentário do YouTube, Exato. tá? No comentário do YouTube, e de alguma maneira, se alguém fizer a pergunta e chegar a mim, seja ela, né, se chegar para a gente, né, Rico, a gente vai Exato. colocar aqui, de 5 em 5 por causa do tempo, né? Exato. Uma outra coisa que, frisando, essas perguntas meio que eu já sei
né, de alguma maneira, o Rico catalogou, tá aí Sim, com ele, mas eu meio que já sei algumas delas. Não exatamente, não sei se são cinco, são cinco. são cinco, eu acho que eu sei as cinco. Se eu não estiver enganado aqui, acho que não será nenhuma surpresa. Mas as próximas perguntas serão perguntas que o Rico vai pegar dos comentários e eu não vou ficar sabendo. Aí eu vou chegar, a gente vai, no dia, desenvolver a pergunta, até para ficar mais natural. E também, de repente, se eu não tiver condição de responder, isso ficar evidente e a gente depois fazer um vídeo só para responder aquilo que a gente não conseguiu. Perfeito. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. É uma pergunta bem interessante, né? Tá muito em alta o tema é Uhum. da inteligência artificial. Ah, tá. Um irmão nosso perguntou aqui: você usa IA para estudar a Bíblia e fazer seus vídeos? Entendi. Esse irmão é um irmão lá de Minas, tá? Eu não vou, a gente não vai falar o nome dele porque a gente não chegou a Sim, conversar com ele para pedir autorização para revelar o nome. Mas, se bem, eu acho que não seria nenhum problema. Bom, enfim, vamos falar um pouco sobre AI. Eu não consigo falar sim, IA. Eu vou usar aqui a expressão AI, tá, IA. Fred? Não, tranquilo. É a É porque eu correta, tenho um mas pouquinho de dificuldade de sim, usar a expressão ainda em português. sim. IA, né? Não É, sei se tem um jeito certo de falar. sim, Mas vamos lá. Para mim, a inteligência artificial ela é uma ferramenta muito boa. Correto, friend? sim. Acho que ajuda muito nos estudos. É, o, na ocasião, né, conversando com esse irmão, a gente estava vendo questão de música, que as AIs estavam até produzindo música, fazendo animações, e é legal. Só que o que acontece? Tem que ter um limite, ao meu ver, e esse limite é o quanto ela está roubando a sua pessoalidade. Porque quando você começa a perder pessoalidade e ela começar a entregar tudo que deveria ser você que teria falando, que estaria falando, que teria que ser você agindo de forma mais natural, eu penso que é um problema. Então, como eu uso AI hoje? Eu não uso, por exemplo, para fazer um material, um estudo, um artigo. Eu não chego lá na IA e falo, faça um artigo sobre isso. Eu não trabalho assim. Até porque se eu pegasse esse artigo, publicasse, por exemplo, no site lá do peregrino.com ou fizesse algum material, eu sinto que não teria sido eu que fiz, exato. certo? E também não teria pessoalidade. Ia faltar personalidade, né? Não tem o seu toque Exatamente. ali. Isso. O sabor humano não pode se Exato. perder. E tem um livro que eu acho muito interessante, deixa eu ver se ele está perto aqui de mim. Não está aqui comigo. Mas é um livro maravilhoso chamado O Ministério da Palavra do Irmão Watchmani. Você já leu Watchmani, né? Você leu O Poder Sim. Latente da Alma, acho que recentemente. Sim. É muito precioso esse livro, e ele fala justamente disso. Para algumas pessoas que achavam que o Watchmani era um cara totalmente contra a percepção humana, esse lado humano, né? Às vezes, lendo O Homem Espiritual, achou que ele queria que a gente não fosse tão humano, ou que a gente não usasse os nossos atributos humanos, que às vezes as pessoas podem confundir o Watchmani nesse sentido. Quando lê esse livro, você vai enxergar um outro Watchmani. Não que ele seja outro, mas Sim. talvez você não tinha percebido. Sim. E ele fala da importância de ter a personalidade, de ter a pessoa humana. E ele cita, sabe o quê? Os autores bíblicos. E ele faz um aparato muito interessante que a gente pode até fazer um link com as AIs de hoje. Uhum. No Antigo Testamento, os profetas, eles falavam sem esse sabor humano. Eram raros os, os profetas, os interlocutores do Antigo Testamento que tiveram essa ousadia de se apresentar, de colocar o seu aspecto mais humano. Por exemplo, Jeremias foi uma dessas exceções, Davi e alguns outros profetas. No geral, eles eram tomados, né, de maneira quase que estática. Deus falava por eles, Uhum. né, e eles simplesmente reproduziam aquilo que Deus queria que eles reproduzissem. O irmão Otmani fala isso no livro. Quando chega no Novo Testamento, Deus ele permite agora que o homem manifeste a sua pessoalidade. Por quê? Porque no Novo Testamento, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode tratar com a carne. Tratar com a carne no sentido dela morrer, das coisas
caídas da carne, das coisas que são caídas do homem, sendo tratadas pela cruz, agora você pode despertar as suas questões humanas. Mas você vai ver algumas coisas ainda do Antigo Testamento e Novo Testamento que prova que não tinha pessoalidade, que era simplesmente uma ação do Espírito Santo que praticamente o profeta não se verbalizava ou não se colocava como alguém que realmente tinha ali o seu lado emocional, o seu lado pessoal, é aquela passagem que narra, né, aquele que julgaria Jesus depois ele seria sentenciado à morte. Essa pessoa, pelo Espírito Santo, fala que era lícito que um morresse por muitos. Ele nem sabia o que ele estava falando, que depois ele mataria Jesus. O Espírito Santo falou nele, porque ele era sumo sacerdote. Então essa era a característica de, às vezes, você falar sem pessoalidade. É claro que no Antigo Testamento teve algumas exceções, como eu disse aqui, Davi, Moisés, Jeremias, Isaías. Alguns desses profetas conseguiam carregar esse lado mais humano. Mas quando chega o Novo Testamento, isso acontece de fato. Aí tem uma expressão no Novo Testamento que fala que o Espírito Santo haveria de lembrar tudo que Jesus havia dito. Mas para quem que essa passagem primeiramente é dirigida? É dirigida para os discípulos. Claro que também a nós, isso chega a nós. Então, por exemplo, se você, ao ler a Bíblia, você guarda certas partes da Bíblia que o Senhor fala no seu coração, o Espírito Santo depois, pela memória, usando a sua memória, ou despertando você, ele traz de volta. Mas no caso dos autores bíblicos, era necessário que o Espírito Santo fizesse isso para que o Novo Testamento fosse produzido. Então ele desperta Mateus, ele desperta João, ele desperta Pedro, ele vai despertando os autores bíblicos para eles irem escrevendo. Sim. Então o Espírito Santo fez eles lembrarem de tudo. Olha só, fala tudo que havia sido dito. Só que quando você vai ler, você vê que João fala de um jeito, Mateus fala de outro. O que é isso? É o sabor humano. Exato. Aí o irmão Antimanini usa um exemplo muito legal, que é como se você pegasse uma canção. Pegue, por exemplo, uma sinfonia. E você vai executar essa sinfonia, você pode executar essa sinfonia, ou essa música, essa canção, com um piano. Mas você também pode executar com um violino. Exato. Você também pode executar com instrumento de cordas, como violão, como algum outro instrumento de corda. A música é a mesma. Exato. Mas a tonalidade, o jeito que ela é expressada, soa diferente. Essas diferenças entre piano, violino, instrumento de cordas, instrumento de sopro, é esse lado humano que Deus quer. Deus não só é necessário, como Deus quer que tenha. Isso é tão tremendo. E é assim que o Espírito Santo trabalha hoje. Então hoje a gente tem essa liberdade de ter a parte humana, sim, lógico, repetindo, com a carne tratada pelo poder da cruz. Que no Antigo Testamento isso não tinha. Então agora voltando para AI, se você pega e deixa a AI fazer tudo, você está matando esse lado humano. Exato. Você tira a sua percepção ali, né? Tira. E assim, às vezes a pessoa não consegue perceber que é você que está falando, porque você tem um jeito de falar, você tem um jeito peculiar que a pessoa sente. Exato. Isso chega a ser quase que espiritual, se não for de fato espiritual. Então Tomar quando a gente cuidado entrega tudo para ela, a gente perde isso. Então um risco. Então como eu uso? Às vezes eu uso na produção de vídeo para organizar algum conteúdo. Sim. Às vezes eu estou estudando e às vezes eu preciso achar passagens bíblicas. Aí eu peço a opinião dela, ou peço para ela onde está escrito isso, onde está essa passagem e tal. Português, às vezes eu escrevi alguma coisa e eu não estou seguro do que eu escrevi, então mando ela revisar. Então a AI, ela ajuda muito nisso. Exato. Organizar sim, organizar o conteúdo. Se você usar aquele notebook LM, organiza ali conteúdos bacanas, você pode depois gerar mapas mentais, PDFs, banners, etc. Aí legal. Mas o seu lado humano não pode ser, né? Suponhamos que você vai escrever um livro e você vai lá e resgata um monte de coisa da IA e tal. Aí é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque senão, assim, né, às vezes você vai ler uma passagem, aí você vai pedir a interpretação da IA. Da IA. Pô, você tirou totalmente a sua interpretação, né? Então... Aí como é que fica a questão do que a unção do Espírito Santo te ensina todas as coisas? Exatamente. Aí você tá pegando da AI. Exato. Aí não dá.
Aí fica... E, né, tem gente que faz aí sermão com AI, Isso, estudos, vão pregar com AI, sim, tá? Aí isso é um risco muito grande, é um sim, risco de a gente solapar a humanidade que Deus quer preservar em nós. Aí nós estamos indo, né, contra o desejo de Deus de preservar o nosso lado humano. sim. Não, perfeito. E tem mais um detalhe. Algumas vezes que eu analisei a AI, ô Rico, eu percebi que ela é imprecisa em muitas questões Muito, históricas. sim, Uma vez eu estava estudando sobre a história da igreja e eu estava com uma dúvida. Né, eu precisava pegar uma referência ali, né, achar ali um ponto. Num dia ela falou para mim, por exemplo, que tal personagem ele pensava de um jeito. Depois de uma semana, depois eu fui resgatar a ideia do personagem, ela falou, não, ele não pensa assim. Ela mesma estava se dizendo, contradiz. se contradizendo. Eu falei, como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou publicar isso? Né? Como é que eu vou exteriorizar isso? Não tem como. Né? E às vezes você mesmo, sabendo a história, você percebe que ela fala alguma coisa errada e você corrige ela. E quando você fala que ela está errada, ela realmente fala depois, eu me equivoquei. Exato. Realmente você tem Você tem razão. razão, né? Então, quando ela fala que você tem razão, tem que ficar um Exato. pouco preocupado. Né? Onde eu acho que mais ela acerta é quando é algo matemático, né? Que daí não tem erro, não tem interpretação. Agora, quando ela Isso. precisa interpretar, aí é onde mora o perigo, né? E aí a gente pode ir para um caminho muito errado aí, de tirar a humanidade, como você falou ali, né? Exatamente, meu irmão, exatamente. É, Eu acho que é isso, não. né? Eu acho que ficou bem claro e eu acho que vale para todas as áreas da nossa vida onde a gente usa a IA, né? É. Tanto Agora no tem estudo. também algumas pessoas que são totalmente contra a AI, né? Uhum. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, quando a pessoa fala, não, mas não é você que está fazendo, é a AI que está fazendo, mas até que ponto não é você? Que nem, por Exato. exemplo, quando você está escrevendo um artigo num documento de texto, e aí aquele documento de texto está gerando ali um PDF e tal, até Sim, que ponto você não está agindo junto com a exato, tecnologia, até exato. que ponto. Então a gente tem que fazer também. São extremos, a Isso. distopia está nos É, extremos, né? A vou gente dar um tem que. exemplo trazendo aqui até para o canal, né? Quando eu vou fazer uma thumbnail, né? Que é aquela É, fotinha do vídeo. A gente joga as informações ali, exatamente, né? A é gente útil para passa isso, né? tudo. Aí ela vai criar, mas a gente fala, não, mas isso aqui não, isso aqui sim, tem que ser, a imagem tem que ser assim, para representar realmente o que a gente quer. Então tem a nossa humanidade ali, mas Isso, a gente usa conseguiu fazer com que ela isso, entendesse o que a gente queria. exato, Ali não é uma questão assim de interpretação, da gente estar discutindo se uma coisa é real ou não, isso aqui. isso, É uma coisa de ela entender o que você quer. exato, E aí ela está fazendo o que você quer. Então exato. não há risco aí, né, de não Sim, de ter vamos dizer assim, uma desassociação com você. isso, O problema exato, é que quando você tem que validar alguma coisa que está sendo discutida e você exato, percebe que ela está sendo imprecisa. exatamente. Até mesmo na Bíblia ela pode ser Assim, imprecisa. sim, com certeza, né? Então, mas eu acho que é isso, ficou bem claro aí essa Uhum. resposta. Mas é muito bom. Ela ajuda, mas não pode ser Não, tudo. é. A gente tem que, eu acho que assim, usar ela Separar as no coisas, limite exatamente. entre a nossa pessoalidade. A nossa Exato. pessoalidade nunca pode ser Ultrapassada ali. ultrapassada, Não, perfeito. solapada, né? Ela não pode afetar o nosso lado pessoal. Não, perfeito. É, vamos para a próxima pergunta aqui, que é: existe diferença de amor agape e fileu na Bíblia ou se tratam de sinônimos? Essa pergunta rapaz, pensa numa pergunta difícil de responder assim num primeiro momento. Essa pergunta foi feita por uma irmã, né, num grupo de WhatsApp, uma querida irmã, e necessária a pergunta, tá? De fato, às vezes, a gente, num primeiro momento, tende a fazer uma distinção muito absurda, eu diria, Uhum, sabe? Do tipo assim, ágape é o amor de Deus, ou agape, ou uhum, agapau, né, que seria o verbo. Né? Ágape seria o substantivo, agape, o substantivo, agapau, o verbo. E o outro amor seria um amor do homem, um amor humano, amor carnal, né? Isso ganhou contornos mais exagerados, não por causa da obra, porque a obra é maravilhosa, mas por causa das pessoas que não souberam interpretar bem a obra, que é uma obra de C.S. Lewis, chamou Os Quatro Amores, em que ele tenta fazer essa distinção,
da expressão. Inclusive usa, e depois disso foi muito utilizado um amor que parece que não está presente no Novo Testamento, que é o amor eros, né? Que seria aquele amor de desejo carnal, erótico, aquela coisa toda. Qual o problema? Existe uma distinção. A distinção que fica mais claro para a gente é a distinção que está lá em João, capítulo 21. Acho que vale até a pena fazer a leitura, frente. Vou pegar aqui uma Bíblia. Vou pegar essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, tá? Eu vou ler nela que é a ocorrência que envolve Pedro e Jesus. Sabe? Pedro negou Jesus. Uhum. Aí estava numa situação ali periclitante, né? Estava numa situação bem deprimente. Aí Jesus Sim. vai e fala com ele, tá? Alguns acham, inclusive, que essas 3 afirmações que Jesus faz, ele fazer, é para justamente curar ele das 3 negações, tá? A despeito dessa interpretação, eu quero, na verdade, olhar aqui para a gente refletir nas expressões. Porque também aqui tem 2 extremos. O extremo que faz a distinção muito aguda, né? E aquele que simplesmente torna isso aqui sinônimo. Aqueles teólogos que usam jaqueta de couro, óculos redondinho, cavanhaque, geralmente são mais incrédulos, eles vão falar que é uma sinomínia. E vão falar que isso aqui está sendo intercambiado, né? A gente vai entender isso aqui melhor. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Quer dizer, versículo 15, ó. E depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí que ele faz uma vez a pergunta, né? Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Então, Jesus faz uma segunda vez a mesma pergunta. Aí diz: apacenta. Segunda vez, apacenta minhas ovelhas. Não é mais cordeiros, é ovelhas. Pela terceira vez, ele faz a pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro se entristece, diz aqui, né? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez ele perguntava: tu me amas? E disse: Senhor, tu sabes tudo, sabes que te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Então aqui está amor em todas as ocorrências, desde a pergunta de Jesus até a resposta de Pedro. Se você olhar no grego, realmente está diferente. Jesus usa a expressão agapau, ele usa o verbo agapau, dizendo tu me amas com agape, e Pedro nunca responde com agape. Pedro responde com filéu. Aí os teólogos mais incrédulos, o pessoal ali que acha que tudo é normal, que tudo é sinônimo, vão dizer que isso aqui é sinônimo e tá intercambiando aqui a palavra. Qual o problema? O problema é que se existe uma linha que divide esses 2 verbos, a gente não pode ignorá-la, melhor dizendo. A gente tem que saber se essa linha faz uma divisão desses 2 verbos. Mas o problema é que essa divisão entre amor de Deus e amor do homem, o amor carnal, está errada. Porque a Bíblia fala também que Jesus teve filéu em alguns momentos. Teve filéu, por exemplo, em relação a João. Ele fala de afeições. Por exemplo, quando diz lá que aquele que amar mais seu pai, sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Já viu essa passagem? Sim. Se não estou enganado, está em Mateus 10. 10 ou 9. Ele fala isso. Se você vai lá e vê o amor que está lá, não está agapau, está filéu. É como se ele dissesse assim: se você tem mais afeição, se você é mais apegado a seu pai, sua mãe, do que a mim, você não é adequado para mim. A palavra digno ali significa adequado, curial, né, de cúria. Você não tem cúria a mim. Você não está digno de mim. Ali é filéu. Se filéu fosse esse amor que ruim, vamos dizer assim, um amor que não é tão bom, por que ele exigisse amor, filéu,
de não ter para o pai e mãe e ter para ele. Né? E tem várias outras expressões. E há expressões do agapau como uma espécie de amor negativo, né? Como... Agora eu não vou lembrar aqueles dois que se desviaram da verdade, diz que eles amaram mais, né? A presente era o mundo. Ali está agapau. Aí você vai usar o amor de Deus para amar a presente era? Então você vai ver que se você começar a fazer essa regra cartesiana básica, agape é o amor de Deus. Esses dias eu vi um debate, né? Um irmão lá falando assim, mas como que tá amor aí? Aí o cara leu lá, tá assim, não, aí tá filéu, não é amor de Deus. Né? Ele usou pura e simplesmente uma regra que você não consegue aplicar ela, Sim. Né, puramente assim. Tem que ter uma análise mais de perto. Mas também dizer que são sinônimos do jeito que os teólogos de jaqueta de couro fazem, também está errado. Tá? Então a resposta para isso aí, Fran, está aqui. Ó. Como que eu consegui? Na época eu fiquei com muita dificuldade nisso aí. A resposta está nesse material aqui. Ó. Vulgata. A Vulgata Latina. Por quê? Vou tentar explicar rápido. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo. Jerônimo, a gente para resumir bem mesmo, ele era um hebraísta da época. Então ele conhecia bem os termos hebraicos. Ele sabia o que era amor em hebraico, amor em aramaico, amor em grego. Ele sabia. Né, se amor fosse simplesmente uma coisa intercambiável, Jerônimo teria que usar amore, que é a expressão latina, nas ocorrências. Né, em todas as ocorrências aqui. Mas ele fez uma diferenciação. Ele separou muito bem. Vou tentar fazer a leitura aqui do latim. E nós vamos entender por que ele é, vamos dizer, a pedra de Roseta para interpretar isso da melhor forma. 21:15, né? Então ele diz assim, ó. Com ergo brandicente dicite Simone. Petros. Petro e Jesus. Simone e Johannes, né? Ele tá dizendo aqui que Jesus diz a Petro, né? Simão Petro. Simone Johannes, dile diz, me plus, já viu essa expressão? Plus, Sim. plus size, mais, sim. Não plus de mais, Uhum. plus his dicite, ei, então ele está dizendo assim, Simão, João, Simão, filho de João, dile diz, aqui não está amore, aqui está dile diz me plus, você tem diligo, né, que vem do verbo diligo, que significa diligere, no latim, que a gente vai falar daqui a pouco, mais do que estes, ele usa diligere, ele não usa amore. Aí, Pedro responde, etiam domini, tu sis quea amote. Então, Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Jesus vai fazer a pergunta de novo. Simão Ioannes, né, dicite et iterum, Simão Ioannes, dilidisme, ait ili. E de novo ele pergunta. E Pedro responde, etiam domini, tu sis quia amote. Então, Pedro está usando diligere, quer dizer, Jesus está usando diligere e Pedro está usando amo. Na terceira vez, Jesus inverte. Simão e Johannes, amas-me? Aí, diz que Pedro ficou triste. Por quê? Aqui não estou cravando interpretação nenhuma. Talvez Pedro ficou triste por causa de Jesus ter mudado o verbo. Por que agora ele não falou diligere? Por que agora ele usou o verbo? Que nesse caso é mais ameno no latim, por quê? Porque diligere, se você estudar as obras clássicas, né, você vai perceber que diligere implica em razão.
é um amor com razão, é um amor com entendimento. É um amor que você entende o que você está fazendo, que você tem entendimento pleno. Né? Cícero cita esse tipo de amor nas obras clássicas. E Jerônimo prefere usar para agapau diligere do que amore. Porque o amore, nesse caso aqui, ele é mais visceral. Ele é mais sentimental. Não que seja ruim ou fraco, às vezes pode até superar a ideia do diligere. Mas supera na ideia das vísceras, na ideia visceral. Só que quando Jesus manda a gente amar a Deus, como ele manda a gente amar? De todo vosso entendimento. Coração e entendimento. Jerônimo capturou a essência. E para você colocar esse amor com entendimento, razão, compreensão e certeza do que você está fazendo, você não consegue usar o verbo amare, o amor. Você tem que usar o verbo diligere, o de ligo, né? De ligo, que vem de diligere. E diligere, se você pegar e dissecar essa palavra, separar, elegere, eleger. É como se você falasse assim, eu separo essa pessoa e aí para escolhê-la, eu a separo, deixo ela de lado e a escolho. É como se você a santificasse. É como se você pegasse um pedaço de bolo, cortasse aquele pedaço de bolo e guardasse ele. Elegesse aquele pedaço de bolo para uma pessoa especial e guardasse ele, separasse ele. Era esse amor que Cristo estava pedindo para Pedro, um amor que ele se fosse separado, ele eleito para Pedro, escolhido por Pedro, com razão, entendimento, não só sentimentos viscerais, afeição. Aí você vai ver alguns grandes eruditos, como o John Nelson Darby, traduziu por afeição. O amor de Pedro, ele traduziu por afeição, apego. Então, quando Jesus falava, tu me amas, Pedro falava, eu tenho afeição por você. Que é o filéu. Então, o filéu, ele tem essa coisa da afeição, essa coisa, às vezes, visceral, mas não tem essa coisa da escolha, da decisão, e às vezes de você ter mais racionalidade, no sentido de você pensar em ter entendimento daquele amor. Agir com entendimento. Tanto é que quando Jerônimo vai traduzir a parte que fala lá em Mateus 5,44, para nós amarmos os nossos inimigos, ele não usa também amore. Ele não usa amare. Ele usa diligere, de ligo. Por quê? Como é que você vai amar com afeição seu inimigo, Rico? Como é que você vai ter afeição por pessoas que estão te perseguindo? Às vezes você não consegue ter isso. Às vezes você não vai ter essa afeição de momento. Mas o entendimento é ame, separe, escolha esse adversário, escolha-o para amar. A mesma coisa, não amemos de palavra, mas de ação. Né? Então, quando você vê essas expressões, amemos, ação, amor com entendimento, com toda compreensão, com todo pensamento, né, que vai além de sentimentos viscerais, é agapau. Então, Jerônimo interpretou isso. E por que Jerônimo é importante? Porque ele sabendo hebraico, e o autor que escreveu era um judeu, João era judeu, ele escreveu. Jerônimo poderia capturar o verbo hebraico e colocar aqui. E qual a questão? O verbo hebraico, para amor, geralmente ele é igual. Então, se Jerônimo quisesse capturar algum hebraísmo, ele colocaria amo e amo, amo e amo e amo, amo e amo. Ele não colocou. E o fato dele saber hebraico ajuda muito, porque ele poderia ser tentado aí por esse caminho, mais fácil. Sim. Só que assim, tem outro detalhe. Quem escreveu o Evangelho de João foi João, um judeu, e escreveu em grego. Então, Jerônimo, o pensamento semítico, hebraísta que era, porque a Vulgata Latina é da Hebraicas Veritas, ele não usa a Septuaginta. E ele percebendo que João, sendo um judeu, colocou agapau e filéu, ele entendeu que não era a mesma coisa. E tem uma expressão hebraica de afeição. Essa expressão hebraica ela tem a ver com entranhas. É uma coisa de entranhezas. Poderia ter sido colocado. Poderia não, ele entende que provavelmente se fosse colocar isso numa versão hebraica, usaria essa expressão. Né? Entranhas com
amor. Enfim, Jerônimo foi um intérprete. Se ele usou dirigere e amare, então a gente tem que ir por esse mesmo caminho. E toda vez que você vê na Vulgata Latina amor como uma coisa mais decisiva, como uma coisa mais de você ter mais entendimento, você não vê filéu. Que filéu é aquela coisa que você sente, que você gosta. Entendeu? Uma coisa que às vezes é de entranha. Sim. No Brasil, a gente usa muito uma expressão assim, eu adoro viajar. Sim. Não é que você vai lá e se prostra, né, pro ônibus, ou pra praia, ou Sim. pra estrada, né? Você não tá Sim. prestando culto. É que você tá colocando ali que uma coisa, puxa, isso aqui é muito legal, isso aqui... Esse adoro viajar é como se fosse o filéu. Mas para Deus isso não é suficiente. Deus quer uma escolha. Sim. E parecia que Pedro não tinha coragem de falar isso, tá? Só parecia, a gente não pode também cravar 100%, o sentimento que eu tenho é esse. Então existe sim diferença, e o agapau, ele envolve ações. Por isso que em 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente, que o amor não se alegra com a injustiça, que o amor sofre, que o amor não folga com a verdade. São ações, são elementos que envolvem alguns predicados, que o filéu não vai conseguir produzir. O filéu não consegue produzir pureza. Filéu, às vezes, você vai ter, às vezes, sentimentos avertidos, às vezes você vai ter sentimentos errados, que vai fazer você cometer erros. O agapau não. Então, às vezes, quando você coloca o agapau como a linha, né, de sentimento, de apego, de decisão, daquilo que você ama de verdade, daquilo com que você coloca o seu amor, a primeira coisa que você faz uma escolha. E você é uma escolha consciente. Então, se você usar agapau de uma forma negativa, aquilo que você está negativando é consciente. A pessoa fez aquilo com razão, com atos, com decisão. Acho que é isso, friend. Fantástico, assim. É difícil, não é fácil. É difícil, o latim ajuda muito. Se não fosse o latim, eu ia ficar no vácuo até hoje com essas considerações. Para mim, Jerônimo é o intérprete oficial desse assunto. Não, muito bom mesmo. Eu acho que podemos ir para a próxima, né? Podemos? Eu não tenho nem muito o que falar aqui, porque aqui para mim é mais uma aula nessa pergunta. Não, mas a gente tá aprendendo junto, viu? E a gente vendo e averiguando, a gente aprende junto. Sim, porque, sim. né? É um aprendizado sempre, um aprendizado mútuo. Muito bom. A nossa próxima pergunta aqui: eu posso fazer voto nos dias de hoje? Rapaz, essa aí é de uma irmã aqui de Marília. Rapaz, assim, eu vou ser bem breve. Daria para a gente abrir aqui o sistema de votos lá no livro de números, para a gente focar naquilo, mas a gente já, né, por questões do tempo, vamos fazer uma consideração aqui que eu acho que vale a pena a gente olhar de forma dispensacional. O sistema de votos de números, ele é uma coisa que, no meu entendimento, se aplica aos judeus. Certo? Só que o que acontece? Eu não sei se a intenção dela fosse, por exemplo, falar desse tipo de voto. Às vezes ela poderia estar falando de um voto de consagração, um voto de, né? A gente não sabe exatamente. Por exemplo, às vezes um voto de provar Deus, de querer uma resposta de Deus. Gideão fez isso, né? Com Calã, né? Enquanto Deus não fizesse do jeito que ele falava, ele não se prontificava. Né? Com o orvalho e com a lã ali encharcada. A lã seca e a lã encharcada. E tem também a questão de alguns votantes, né? Pessoas que se colocam a fazer votos, no sentido de consagração, sabe? Eu coloco a minha vida nisso, né? E faz um voto, né, de consagração. Nesse sentido, é valiosíssimo o voto. Voltando ainda à questão do irmão Atmani, né? O irmão Atmani, antes dele nascer, a mãe dele falou assim, que se ela desse um filho, se Deus desse um filho homem para ela, que esse filho ela ia dar de volta para Deus e consagrar para Deus para que ele servisse a Deus. Talvez a missão dela no voto era não só dar o filho para Deus, mas fazer o possível que ele fosse um servo de Deus. Parecido com Ana, né? Com Samuel. Deus deu um filho para ela.
Isso aí que ela fez é um voto. Vai negar que Deus não ouviu esse voto? Então eu entendo que na experiência de cada um pode haver votos, mas não no sistema de votos de números que a mulher fazia, que tinha vários tipos de voto, inclusive tinha um voto de Nazireu. Tipologicamente, esses votos eles têm função tipológica. Você sabe o que seria isso, Rico? Não. A questão do tipo. Tipo, ele aponta para uma verdade que está meio que sombreada. E o antitipo não é a verdade sombreada, é a própria verdade apontada, sabe? E a gente precisaria gastar um tempo aqui para falar da ideia da tipologia. Cabe Mas a uma irmã, ela outra. não quer, acho que a irmã não quer isso, ela quer saber se ela pode fazer voto. Sim. Não é isso? Acho que sim, pela pergunta aqui, acredito que seja. Aqueles votos, assim, mais de penitência, de pagar promessa, esses votos a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque tudo que a gente faz, né, que machuca a carne, que a gente tenta fazer penitência, isso aí acaba sendo um conceito que, ao meu ver, não é bíblico, tá? E não é exigido por Deus. Mas, se você faz um voto para Deus, dizendo que vai fazer tal coisa a partir de tal dia, né? E você, de repente, não estava preparado, mas fez o voto, cumpra o voto. Cumpra o voto. Né? Então, vai depender muito da experiência da pessoa. Mas uma coisa interessante, deixa eu ver se eu estou com o Novo Testamento grego aqui, ó, aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Novo Testamento grego da Tyndale House. Eu vou ler aqui uma passagem que está, se eu não estou enganado, está em Tiago. Tiago 5. Isso, 5:15. Vou ver se a câmera pega aqui. Deixa eu até ver. Se a câmera pega, eu vou mostrar para os irmãos que estiverem assistindo a gente aqui, que eu acho que vale a pena. Opa. Não tá, Deu foco, né? agora Aqui, ó. focou. Esse termo aqui, ó. Eu que. Kai eu que tes pisteus. Geralmente traduzido nas nossas Bíblias, pisteus é fé, né? Fé, fiel. Traduzido é a oração da fé. Esse eu que é literalmente voto. Como se eu pudesse traduzir assim. E o voto da fé. Aqui no grego. Então a gente tem um precedente, inclusive original, da língua original, para a gente enxergar isso aqui como um voto. O voto da fé aqui, que, por exemplo, ele está enfermo, ele foi curado pelos presbíteros, ele faz um voto de fé. Um voto, né, de prosseguir. De repente ele estava enfermo até por algum motivo pecaminoso, a gente não sabe exatamente. Tanto que ele é ungido com óleo, isso pode ter uma representação relacionada a pecados. E o voto de fé talvez seja para não pecar mais, sabe? Mas aqui está voto. Tá? Então, respondendo diretamente, irmã, sim, eu acho que é válido você fazer votos com sabedoria, mas aquilo que você falar diante de Deus, saiba que você vai ter que cumprir. Não pode brincar. Não, aí não dá, né? Mas o melhor voto que existe, friend, é o voto da consagração. É você se consagrar a Deus. Chegar diante de Deus e falar, Senhor, consagra a minha vida. Que o Senhor me encha do Espírito, que o Senhor me dê direção do Espírito para eu te servir. Para que eu, nessa era, tudo para mim seja sem sentido, exceto olhar para ti. Que a minha caminhada aqui seja de um peregrino. Como eu estava ouvindo esses dias uma mensagem do friend Alisson, um irmão amado, falando de Abraão, que coisa preciosa. Ele contando a história de Abraão e trazendo assim aquela experiência para os nossos dias. Eu achei uma mensagem tão rica. E ele fala que Abraão recebeu a terra, mas peregrinou em terra alheia. Era dele, mas era alheia. Por quê? Porque, na verdade, ele estava esperando uma terra onde a cidade tem fundamentos. Então, mesmo o Abraão, ele não desfrutou plenamente da promessa, mas soube andar como peregrino aqui. Sim. Por isso que ele foi um homem tão, assim, que teve uma relação tão profunda com Deus. Nós temos que ter esse sentimento. É um sentimento, a gente tem que votar a nossa vida a Deus, né? De sermos um peregrino, que o que nosso tempo aqui
é um tempo para servir a Deus, é um tempo para consagrar as nossas vidas a Deus. Esse é o melhor voto que a gente pode fazer. Fantástico. Acho que é muito disso, né? Porque muitas vezes você fazer um voto só com um objetivo específico é muito, talvez, vago, né? Não tem aquela profundidade, não tem a fé ali, né? Agora você realmente, né? Eu não sei nem explicar a palavra, que eu não estou sabendo explicar, achar a palavra correta, mas realmente com fé, né? O voto de fé ali, eu acho que acaba sendo válido, sim, né? Com certeza. Amém. Amém. A nossa próxima pergunta aqui é: o que acontece com povos indígenas que não ouviram o evangelho? Aí eu acho Rapaz, que vale até para é da qualquer irmã um. Ariane. A irmã Ariane fez essa pergunta para mim. E essa aí é uma pergunta de $1 milhão, né? É, exatamente. A gente não tem clareza disso Sim. aí. Eu tenho, a única certeza que eu tenho é que Deus, ele é cheio de misericórdia e justo. E na justiça, nunca uma pessoa, não diria inocente, mas sem as devidas considerações, né, sem a devida iluminação, né, sem o devido entendimento, poderia ser, sei lá, punida ou castigada por completa ignorância. Sim. Parece que Paulo ele fala isso quando ele disse, né, que a nossa consciência acusa a lei em nós. É. Parece que Paulo abre um precedente para que, né? E uma coisa eu tenho certeza, né, ainda que eu não consiga responder, vai parecer que eu estou fugindo da pergunta dela, é o seguinte: só Jesus salva. Só Jesus salva. Se a pessoa não tem clareza de quem é Cristo, ela vai ter que ter em algum momento. Porque Cristo tem que ser manifestado a essa pessoa para ela poder negá-lo ou aceitá-lo. Que é diferente, né, pessoas que têm a consciência, né, do conhecimento que existe, Uhum. né, ou que pelo menos, né, tem pessoas que acreditam naquilo, do que uma pessoa que não tem, ela não faz ideia que aquele, tipo, que para ela não existe, né, é igual aparecer O evangelho tem que ser apresentado. É. Né? Por exemplo, o que acontece com uma criança quando ela morre antes de nascer ou quando ela morre muito pequenininha sem ter noção? A gente sabe que o Senhor Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Alguém vai ter que anunciar o evangelho para essa criança no além-vida. Um anjo vai ter que chegar e falar para ela: vem aqui, eu tenho uma novidade para te contar. O pecado entrou, arrasou com a humanidade. Mas teve um justo que nos redimiu do pecado. Sabe quem é ele? Tem que saber quem é ele. Tem que saber. Nem que Deus desça para falar com essa pessoa ou envie um anjo para explicar para ela quem é digno de toda adoração. Lembrando que quem vai falar assim, mas anjo não prega, no evangelho eterno, os anjos vão dizer, os anjos vão anunciar. O evangelho eterno lá que você vê lá em Apocalipse. Dai glória a Deus. O evangelho eterno tem que, se ele é eterno, pensa comigo, ele tem que estar em todas as situações. Ele tem que ser ad tudo, ad tempo, ad geografia, ad vida, ad dimensão, ele é eterno. Esse evangelho tem que chegar. Agora, todos vão aceitar esse evangelho, apesar dele ser ad tudo? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Mas as criancinhas a gente sabe que elas vão ter que ter essa oportunidade. E aqueles que não conheceram o evangelho de alguma maneira vão ter. Eu vou abrir uma passagem, que ela é um tanto polêmica, tá? E eu acho que vale a pena a gente colocar essa passagem aqui para nossa irmã Ariane, para a gente fazer considerações. Aquele caso lá do cego de nascença, lá, lembra daquele vídeo lá? Existe doença para a glória de Deus? Aquele caso não tinha a ver com a glória de Deus, era que Deus queria manifestar obras nele. E aí, o Senhor cura ele, permite ele ser expulso da sinagoga, que fazia parte das obras, e depois encontra ele para que ele o adorasse, que era a terceira obra, adorá-lo. Começa com a doença, termina com a adoração. E aquele cego é restaurado. Só que a grande cegueira do cego não era física, apesar de ser um problema físico também. A grande cegueira que o Senhor quer nos ensinar ali é acerca da cegueira espiritual que o homem tem, enquanto não o vê. Mas olha só que interessante.
Aí diz assim, versículo 39, estou usando a Bíblia de Jerusalém, talvez não seja a melhor versão para essa passagem, mas vamos ver aqui o que fala. Então disse Jesus, versículo 39, capítulo 9, versículo 39. Para um discernimento é que eu vim ao mundo. Para os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam. E os que veem, tornem-se cegos. Aí os fariseus, que teve um barulho aqui, eles discutiram com esse cego, depois também se envolveram com o Senhor, proibiram as pessoas de confessar que Jesus era o Cristo, ameaçaram os pais desse cego. Eles vieram aqui, ó, no versículo 40, e disseram, falaram com ele, né? Então, aqui, versículo 40, alguns fariseus que se achavam com ele ouviram e disseram, acaso também nós somos cegos? Olha essa resposta. Olha, que impressionante isso aqui. Passa batido aí na maioria da leitura, né, da cristandade aí, evangélica. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. O que Jesus quis dizer que fazia com que o pecado deles permanecia? O fato deles se atribuírem, se colocarem, se declararem como pessoas que veem, como pessoas que ensinam, como pessoas que querem direcionar as outras pessoas. Aí Jesus, o vosso pecado permanece. Ao que parece, esse pecado permanecer aqui não é o fato da pessoa não ter pecado, porque todos nós temos pecado. Uhum. Mas ser esse pecado que se mantém como uma linha divisória de separação de Deus e que não permite que a pessoa se reconcilie com Deus. Parece que se você é cego, esse pecado não permanece, embora você tenha pecado, seja pecador, mas essa barreira não está decretada até que você seja iluminado e possa dizer sim ou não ao Senhor. E como o evangelho, repito, ele é eterno, no sentido de que fora do tempo, fora da localidade, fora da vida, fora da morte, esse evangelho permanece de alguma maneira. Então, pessoas que talvez não tenham sido iluminadas o suficiente, possam ser e fatalmente farão a escolha certa. Mas se você chegar, por exemplo, num muçulmano radical, pregar o evangelho e ele morrer, e se um anjo for lá falar para ele, eu tenho um evangelho aqui, Jesus muitos ainda vão dizer, não, há um só profeta, há um só Deus, Alá é seu profeta, vai ter. Se vai ter pessoas que vão ser enganadas no milênio para seguir Satanás, no Armagedon final, que depois vão ser lançados no lago de fogo. Agora, uma coisa é o que parece, que o plot twist está aqui, né? Parecia que a grande maioria seria lançada no lago de fogo. Mas a Bíblia parece dizer que é uma grande minoria. Porque a pessoa, quando ela tiver noção, luz, ela vai poder dizer sim ao Senhor. Como o cego disse sim, e os fariseus disseram não. E esses fariseus que disseram não, foram blasfemadores contra o Espírito Santo. Então Jesus fala, porque dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Essa passagem aqui, a gente não pode ignorá-la, não. Não. Muito, muito interessante mesmo essa Então, passagem. os índios podem nos surpreender naquele grande dia. Sim. E vão, com certeza. Muito bom mesmo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa próxima é qual? Já seria já é a última pergunta. a última? Nossa, última pergunta. Muito bem lembrado. Nossa última pergunta agora é: quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Rapaz, já estamos com quase um... Essa aí acho que vai ser pouco tempo para ela. Mas você acha que dá um vídeo inteiro, dá um bate-papo Essa aqui, inteiro. para responder essa pergunta, a gente precisaria de um vídeo de 1 hora. Tem que ser uma conversa 2 só dela, mas vamos... Só dela. Vamos mas como essa é uma pergunta que foi feita há 2 anos, que está lá na nossa planilha, ela precisa de uma resposta. É um irmão, se não me engano, ele é de Taquarituba. Vamos responder de uma maneira mais panorâmica, mais sintética, tá? Sim. Mas vamos responder. Vou dar uma resumidinha aqui. Só pra... Aí falou, como é que é filhos de Deus? Como é que tá aí de novo? Fala de novo. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender é, filhos de Deus, no Antigo Testamento,
ele é dividido em 4 classes. Deixa eu só ver se eu não estou me perdendo aqui. Isso, 4 classes. Tá. Primeira classe, Adão. Adão, ele é autorizado a ser chamado filho de Deus. Como que você sabe que Adão é filho de Deus? Tá? Quando você vai na genealogia de Lucas, e de Lucas vai falando quem são os pais os progenitores de cada descendente. Quando chega em Adão, você vai dizer o progenitor dele, não tem mais ninguém da raça humana. Aí tem que falar que quem é o pai dele? Deus. Então Adão é o legítimo filho de Deus. Só que todos os outros depois não são mais filhos de Deus, principalmente devido à ocorrência do pecado. Não é porque eles não são filhos de Deus, porque eles não podiam ser filhos de Deus, é porque a árvore da vida foi tirada. Era a árvore da vida que ia dar a filiação e a conclusão final do homem. E a árvore da vida foi tirada, e o propósito de Deus foi arruinado, temporariamente, obviamente, mas foi arruinado. O propósito de Deus parou. Então, por causa do pecado, entre os homens, só teve um filho de Deus. Entre os homens. Adão. Além de Adão, a Bíblia fala também da filiação de Israel. Israel também é chamado de filho de Deus. Só que Israel é chamado de filho de Deus, principalmente você vê lá em Oséias, se eu estou enganado, capítulo 1, em outras partes também, acho que Deuteronômio também diz acerca de Israel e outras partes do Antigo Testamento, você vê que a relação de Israel é uma relação de eleição. Ele é filho por eleição. Tanto é que Israel é chamado de primogênito. Por que ele é primogênito? Primeiro, por ser primeira das nações de Deus. E segundo, porque ele foi dado essa honra, né? Porque primogênito também é como se fosse um soberano, uma pessoa cheia de honra e de direitos. Então Israel é chamado assim. Né? Então, no quesito coletivo, Israel é chamado filho de Deus. No quesito individual, entre os homens, só Adão foi chamado filho de Deus. E tem mais uma terceira categoria, chamada filho de Deus no Antigo Testamento, que é a categoria atribuída a Jesus. Que Jesus é visto no Antigo Testamento. Ele aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 2 fala, beijai o filho, né, para que a sua ira, para que não se ire. Esse filho aí está se referindo ao Filho de Deus. Também é dito nos Salmos, né, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que os autores tanto o autor de Hebreus quanto o apóstolo Paulo, talvez seja a mesma pessoa, né, mas distinguindo-os aqui, nessa síntese aqui, pelo menos dos livros, falam que isso se cumpriu na ressurreição. Então a ressurreição de Jesus foi prevista no Antigo Testamento, e a sua filiação também. Mas que Jesus ele não é só filho porque ele ressuscitou, mas porque ele também é filho eterno, eternamente gerado, coeterno com o Pai. Isso é um fato porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho. O envio do filho é antes, até mesmo dele se encarnar. É no processo. Ele já era filho. Então, essa atribuição também cabe a Jesus. Só que a diferença da atribuição que cabe a Jesus é que a atribuição que cabe a Jesus, ela tem um lado humano, que é a sua ressurreição, e tem um lado divino, que é a da sua natureza. No lado divino, que é da sua natureza, nós estamos falando das mesmas propriedades, que Jesus é consubstanciado com o Pai, ele tem a mesma substância do Pai, por isso que ele é Deus. Deus como Deus. Então esse tipo de filho de Deus é diferente. Embora esteja também no Antigo Testamento, fique mais claro no Novo Testamento, fica mais revelado no Novo Testamento, mas é uma filiação de natureza, que tem a mesma natureza divina. Tá? Mas tem que ser mencionado aqui, porque também é dito sobre essa filiação no Antigo Testamento. E por último, e não menos importante, a filiação dos seres celestiais. E a filiação dos seres celestiais, ela cai na mesma filiação de Adão. Por quê? Os seres celestiais não têm descendentes, eles não ficam se reproduzindo.
Então, quem é o descendente, o progenitor direto de um ser celestial? É Deus. Quem é o progenitor direto de Adão? É Deus, porque Adão não teve um pai humano, foi Deus. Então, Adão, ele tem que ser chamado filho de Deus, isso é semanticamente correto, e os seres celestiais também devem ser chamados filhos de Deus, porque Deus os criou diretamente. Então, a gente vê isso muito claro em Jó. Quer ver? Vamos ver aqui rapidão, Jó. Vamos pegar aqui. Livro de Jó. Porque ele fala em Gênesis 6, né? O irmão fala em Gênesis 6, né? Gênesis 6. Mas Jó explica isso muito bem. Tá? Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos começar aqui no versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahweh, entre eles vem também o Satã. Olha só, Satã está no meio dos filhos de Deus, porque Satã também é um filho de Deus, no sentido criacional. E essa assembleia aqui, né, a assembleia dos Bená Elohims, né, Ruiotuteu, dos filhos de Deus, dos filhos do Deus, essa assembleia aqui é uma assembleia celestial, uma assembleia de seres celestiais, que acontece numa camada também celestial, uma camada, né, dimensional, aérea, acima dos ares, celestial, em que Deus desce do seu trono, do seu terceiro céu, e vem se encontrar com essas criaturas, com esses seres, e faz ali uma tertúlia, né, faz uma sessão com esses seres. Quer saber, quer relatório, exige respostas, faz perguntas, e o mesmo acontece com Satanás. Satanás vem no meio deles. Ninguém vai dizer que aqui está se referindo a algum homem, ou ele desceu à terra para falar com os homens. Isso aqui são seres celestiais. Ainda em Jó, no capítulo 2, ainda em Jó, no capítulo 2, diz assim: noutro dia, ou seja, em uma outra ocasião, em que os filhos de Deus, isso aqui é eventual, né? De tempos em tempos acontece, a gente não sabe exatamente quando, né? Mas acontece de tempos em tempos. Eventual no sentido de evento. Num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahweh, entre eles veio Satã. Por que Satã está entre eles? Porque ele é dessa classe, ele é dessa estirpe. Aqui nós não estamos falando que Satanás é bom, que ele é um anjo, coisa do tipo, que não é caído. Aqui nós estamos falando da estirpe dele, da natureza dele. Ele é como esses. E esses se apresentam a Deus. Então, filhos de Deus são seres celestiais. Como a gente vai dizer que são esses seres celestiais? Se você for estudar na Bíblia, você vai ver que a família celestial é ampla. Tem de todos os tipos de seres que você possa imaginar. Entre eles, anjos, simples mensageiros. Tá? Tem mais uma parte aqui que eu acho que é interessante quando fala de filho de Deus, a parte dos filhos de Deus, a parte da construção ou da restauração do mundo, tá? Ainda está em Jó. Eu acho que 38:7 ou 37:8. Vamos ver aqui. Rapaz, a Bíblia textual, ela prega peças na gente, friend, porque a ordem tá tudo diferente aqui. Eu não sei onde tá o livro de Jó nessa Bíblia aqui. Achei. Eu não sabia que era diferente, né? É diferente. Ela usa, acho que a ordem do Taná, né? Hebraico. Olha só que interessante, ó. Jó 38:7. Quando foram feitas as estrelas, todos os meus anjos louvavam com grande voz. Porque provavelmente ela usou a Septuaginta aqui. Só que quando você vai na Bíblia, numa Bíblia hebraica, aqui está filho de Deus. Aqui está filho de Deus. Exatamente, eu estou vendo aqui, ó, na nota, no aparato dela aqui, ela seguiu a Septuaginta. A Septuaginta, ela interpretou o filho de Deus aqui. Chamou de anjos. Então, Jó 38:7, tá? Quando foram feitas as estrelas, todos os meus anjos louvavam. Se você vai na Bíblia hebraica, aí, no texto massorético, tá filho de Deus. Não duvido que estivesse assim no hebraico, vorlage, só que os tradutores da Septuaginta talvez preferiram traduzir por anjos. Enfim, filhos de Deus, no Antigo Testamento, tem que se encaixar nessas 4 classes: Adão, Israel, Cristo
e seres seres celestiais. celestiais. Agora vamos para Gênesis 6. Vamos lá, Gênesis 6. Eu vou abrir a Bíblia de Jerusalém aqui. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, todas que lhes agradavam. Aí no versículo 3 fala, diz assim, Yahweh, ou Yahvé, né, dependendo da pronúncia de cada um aí, de como cada um acha que deve ser pronunciado, disse, meu espírito não permanecerá no homem, porque ele é carne. Aqui parece que Deus fica triste. Só que o que faz Deus ficar triste é o versículo anterior, que fala que esses filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Então, descendência de Adão não é, porque a descendência de Adão, como a gente viu, não é chamado filho de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 5, ó. Este é o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, fez a sua semelhança. A semelhança de Deus. Homem e mulher, ele os criou, abençoou e deu-lhes o nome de homem. Aqui é o número do gênero, né? O nome de homem, tanto para Eva quanto para Adão. Olha só o versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Aqui não está dizendo que o filho foi a semelhança de Deus. Está dizendo que o filho foi a semelhança de Adão, como sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Se o filho de Deus continuasse sendo aplicado entre os homens, Sete teria que ser chamado também filho de Deus. E ele não é chamado filho de Deus, ele é chamado filho de Adão. Não existe uma passagem na Bíblia que um filho de Adão é chamado filho de Deus, exceto nessas 4 categorias que eu apliquei aqui. O máximo que você pode dizer é você colocar no Israel coletivo, mas aqui não faz sentido porque nem Israel existia ainda. Sim. O dia que os anjos tomam as mulheres não tinha Israel. Então o intérprete que quiser associar isso ao homem, o máximo que ele tem de chance é colocar no Israel coletivo. O Israel coletivo não está aqui. Sobrou todas as outras 3 categorias. A gente nem precisa citar Cristo aqui, né? Sobrou a categoria Adão. Adão estava vivo, só que Adão é filho de Deus, aqui filhos de Deus. Então tem que excluir Adão. Tem que excluir Israel. Tem que excluir Cristo. O que sobrou? Seres celestiais. Os seres celestiais. E tem uma coisa, se a gente gosta de interpretar a Bíblia de maneira correta, sem forçar o texto, diz assim, ó, quando os homens começaram a ser numerosos. Aqui no grego é palon, né? Crescer, ter números maiores, multiplicar. Sobre a face da terra lhes nasceram filhas. Alguns dizem que os filhos de Deus são da linhagem de Sete, os setitas. Se eles mantêm esse raciocínio, essa interpretação, eles têm que dizer que esses homens que começaram a ser numerosos aqui, automaticamente teria que excluir os setitas. E isso é um desarranjo lógico, interpretativo, uma falha exegética absurda. Porque quando fala os homens cresceram sobre a terra, significa todos os filhos de Adão. Em nenhum momento o Sete é chamado de filho de Deus. Em nenhum momento de Gênesis é atribuído a uma filiação dessa natureza para um ser humano, dado esse título filial a um ser humano. Então, forçar a filiação setita à categoria de filho de Deus é um erro colossal, infantil. Chega a ser absurdo em relação à lógica. Sim. Não é nem em relação a você ter uma opção interpretativa, é em relação à lógica, porque a gente não precisa da lógica para interpretar a Bíblia, porque a Bíblia está acima da lógica. A gente não tem que usar o silogismo aristotélico para interpretar a Bíblia. Mas mesmo a coisa mais ingênua, né, dentro de uma ingenuidade máxima que você pudesse ter, você jamais poderia. É proibido. A interpretação te proíbe de colocar aqui uma filiação que não é citada, desassociar os homens, desses homens aqui, os setitas, porque se você fizer isso, você obrigatoriamente tem que desassociar, então você tem que dizer que os setitas não multiplicaram,
Se só os filhos da linhagem de Caim aqui multiplicaram, você tem que dizer que os setitas não multiplicaram. E se os setitas não multiplicaram, não teria filhos deles para tomar essas mulheres que seriam filhas de Caim. Não faz, não tem como. Nem não dá para interpretar desse jeito. Então, os filhos de Deus aqui são seres celestiais. São seres celestiais que tomam essas mulheres. O original fala, entram nelas, engendram elas, e delas nascem filhos. E esses filhos provavelmente são aqueles chamados nefilins do Antigo Testamento, que tiveram esse momento aqui de envolvimento, e Moisés, né, o autor aqui de Gênesis, fala, e também depois. Isso aconteceu naquele momento e depois. Até que você vai ver os cananitas lá, eles eram gigantes. Aquele lá dormia numa cama de ferro lá que era gigante. Essa parte até conclui ainda mais, né? Comprova ainda mais que seriam seres celestiais, né? Porque se viesse da descendência ali de Sete, eles seriam homens, não nefilins, né? Então meio que já conclui aí também. Aí o pessoal, exatamente, Frank. Aí o pessoal, eles são muito incrédulos para acreditar nessas coisas. Como dizia o irmão Daniel, nosso friend Dani, ele fala assim, se esses irmãos estivessem no período do profeta Isaías e ouvissem a profecia de que uma virgem pariria um filho, provavelmente eles iam falar, veja bem, de acordo com o contexto aqui, se você pegar o contexto remoto, o que o Isaías falou lá no capítulo 1, que ele estava pensando aqui, na cultura daquele povo da época, naquela rua, naquela geografia, essa virgem aqui se retratava, era a figura de uma mulher que não sei o que, ia inventar fazer um desarranjo para dizer que aquela virgem não era virgem. Porque simplesmente são incrédulos. Eles não conseguem enxergar. E olha só. Olha só o perigo disso. Eu vou ler aqui. Uma palavra aqui que está. Só para terminar aqui, viu, Rico? Vamos fechar isso aqui. Aqui, ó. Tô cheio de Bíblia aqui, rapaz. Você é a pessoa que eu conheço que mais tem Bíblia aí. Você precisa conhecer outras pessoas. Você precisa, então. Essa aqui é a NVI. Não é uma Bíblia ruim. Só que um dos seus responsáveis pela tradução, olha, eu vou falar para você que eu li aqui, tá? Eu li. Não é ruim, tem a sua parte boa, mas tem aqui um detalhe que eu fiquei bem chateado em relação à tradução, porque foi forçado aqui uma tradução que não deveria ser assim, ó. Em Judas, lá em Judas, como é um capítulo único, né? Então seria o versículo 7. Judas antecede o Apocalipse. Diz assim, olha só que interessante. Vamos ver o versículo 6. E quanto aos anjos, os anjos que não conservaram suas posições, até aqui a tradução está legal, de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, né, o seu corpo. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas. Eu estava estudando isso aqui com o friend Daniel, nosso irmão Daniel. Essas correntes aqui, ela é do tipo de trevas. É que tem uma coisa, parece que as trevas, como se fosse uma espécie de uma criptonita, deixa esses anjos fracos, eles ficam presos sobre essas trevas. Não vai dar para eu falar muito sobre isso aqui, mas eu achei fantástico. Ele tinha lido D.M. Penton, e D.M. Penton trazia esse entendimento assim, do material dessas algemas aqui. Mas enfim, prossigamos. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Tá? Qual o problema? Eu vou ler essa mesma porção
na tradução brasileira. Vou ler nessa Bíblia aqui, Rico. Você vai ver aqui como muda. Que estes aqui, ele se aplica aos sodomitas, aos que são de Sodoma. Mas o estes aqui, dessa passagem de Lucas, está se referindo aos anjos. Ó, versículo 6. Que os anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles os têm reservado com cadeias eternas em trevas, para o juízo do grande dia. Assim, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, tendo se prostituído como aqueles de que acabo de falar, e seguindo após outra carne, heterossoma. E seguindo após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui, aqueles são os anjos. E esses que seguiram heterocarne aqui, deixa eu só ver se esse heterocarne, como está no grego aqui, vou falar a expressão certa aqui. Ai, meu Deus, ele é tudo invertido aqui também, essa Bíblia aqui, rapaz. Essa da Tyndale House aqui, acho que é tipo igual é tipo a Bíblia textual. Você segue uma outra regra de ordem aqui. Sarcos héteras, né? Sarcos é carne diferente. O legal do hétero, no grego, que ele traz uma ideia de diferença, mas uma diferença ampla, uma diferença real, uma diferença que muda mesmo. Sim. Porque tem uma outra expressão, alon, que é um outro igual. Né? O alon é um outro igual, tipo, uns aos outros. Sim. A gente usa alon, a gente não usa hétero, porque esses outros, uns aos outros, são outros iguais. Mas o hétero aqui é um outro de diferença. Então era uma carne diferente, uma matéria diferente. Olha como a Bíblia de Jerusalém traduz esse sarcos héteros aqui, ó. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem se prostituído, procurando unir-se a seres, olha isso aqui, a seres de natureza diferente. Eles traduziram os sarcos héteros de seres de natureza diferente. Olha só como é diferente, né? Sim. Foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo do fogo eterno. Então, esses que seguiram, né, que se prostituíram, primeiro os anjos, no versículo 6, depois os de Sodoma, junto com esses, seguindo a carne diferente e tendo relações com seres de matéria diferente, foram postos, né, esses anjos foram postos como exemplo, eles ficaram acorrentados em trevas, em cadeias de trevas, porque eles foram atrás de uma união de sarcos héteros, de coisas de natureza diferente. Filhas dos homens, natureza diferente. Filhos de Deus, natureza diferente. Os de Sodoma foram lá e tiveram relações com sarques héteros ou heterossarques, seres diferentes, e Deus ficou zangado. Ora, da onde Judas está tirando isso? Ele não está só tirando do Gênesis 6, porque de fato isso aconteceu em Gênesis 6, mas ele está tirando também do e depois. Porque não aconteceu só em Gênesis 6. Mas Gênesis 6 foi a primeira ocorrência com os homens, ali, com os filhos dos homens. Foi a primeira ocorrência, depois teve outras ocorrências. Não só uma vez, talvez várias vezes isso ocorreu. Porque quando a gente vê, por exemplo, o gigante Golias ali, ele é um gigante, ele é uma anomalia. Ele é um ser, né, híbrido. O caminho mais fácil seria a gente falar, são setitas e tal, e dar aquela explicação básica e acabou. Mas fica bem claro aí.
Depois de, apesar do assunto ser muito profundo, acho que deu para entender muito bem nesse tempinho aqui, Deu, friend. que Então, nossa ficou bem resposta ao claro. friend José, nosso amado friend José de Taquarituba, é que não tem como os filhos de Deus não ser seres celestiais. É a única coisa que restou das categorias de filhos de Deus do Antigo Testamento para aquele Sim. envolvimento com as filhas dos homens. Não, sensacional. Ficou bem claro mesmo. E aqui, as perguntas de hoje a gente terminou. Acho que deu para explicar um pouquinho de cada uma. Algumas eu acredito que ainda dá para aprofundar mais, mas para a gente não deixar o vídeo tão longo, a gente deu uma resumida aí, né? É verdade. Senão a gente ia ficar aqui umas horinhas a mais aí, né, Não Rico? seria ruim, mas, né, para o vídeo não ficar tão É, longo, a gente tenta dar uma resumida, né? mas foi muito bom, né? Ah, muito bom, muito bom. Acho que é aprendizado. É. A gente aguarda mais perguntas, a gente tem uma lista bem grande ali de perguntas, Uhum. mas sempre tem perguntas novas, levantamentos novos, né? É Que, você que está vendo, que quiser fazer alguma pergunta assim, mais capciosa, ou espinhosa, ou difícil, ou que você sente assim que não seria fácil de ser respondida, pode deixar aqui, tá? exato. Aí a gente vai tentar responder. Inclusive perguntas que às vezes a pessoa pode pensar que é boba, é simples, mas, né, é uma pergunta válida, né? Eu mesmo Isso sempre também, Rico. pergunto para Não você, né? existe pergunta É, tola, Eu sempre, né? eu encho o saco do friend aqui, eu falo, "Friend, mas isso aqui, para mim, parece até bobo, às vezes até com vergonha, mas eu pergunto, porque, né, a gente tá começando nessa caminhada, muitas vezes a gente tem perguntas simples, mas que faz muito sentido, e sempre tem alguém que também precisa saber isso, né? Isso. E se a gente não puder responder, a gente vai atrás de irmãos, Exato, né? Tem o irmão exatamente, Daniel aí, do Escriba do Reino. exato, Se a gente precisar ir lá, ô, friend, ajuda nós aqui, a gente vai exato, falar com ele. E outros irmãos tantos que tem por aí, né, que do nosso convívio, a gente pode também recorrer a eles para tentar ter uma resposta. É claro que tem perguntas que a gente não vai conseguir, né, dar um parecer, e outras perguntas que a gente, na verdade, vai aprender com exato, você que está fazendo a pergunta. A gente vai aprender junto, porque a gente vai exato, tentar trazer a resposta e a gente vai tentar também despertar para aquele assunto e, de alguma maneira, perfeito, aprender juntos. perfeito, é isso. Beleza, gente? Então é isso. Valeu, Rico, mais uma vez aí. Obrigado Obrigado pela aí. companhia. Na próxima a gente está aí de novo com mais perguntas interessantes aí para a gente falar mais da palavra aí. Esse foi o nosso Conversa a 2 do Peregrino Responde 5, né? E vamos ter mais aí conversas a 2 aí, mais várias aí que possam vir aí entre nós. Quem sabe a gente faça em live também, né? Ao vivo, Também, né? exatamente, para o pessoal interagir mais, né? Tudo, a gente é um projeto, a gente mais para Isso aí. frente a gente vai tirar do papel. Muito bom. Obrigado, meu amigo Rico, meu irmão Obrigado. Rico. Tchau. Um abraço. Nos vemos logo ali.